Só bom dia, gravar aqui a segunda parte, né, do conteúdo de vocês, para a segunda atividade, tá certo? Então vou começar aqui. A gente viu, então vocês já estão mais ou menos entendendo como funciona a primeira parte, né? Entenderam, fizeram os exercícios. E essa segunda parte é, na verdade, só uma continuação, né? A gente vai seguir a mesma lógica aqui de pensamento que a gente estava seguindo, trabalhando dentro daquelas regras que a gente especificou, só que agora com outras regras, né? E a estrutura também ela muda um pouco, certo? Então, basicamente, a gente tinha lá no Comparative Adjectives, a gente tinha as comparações entre duas partes, né? Podia ser lá, podia ser de superioridade, inferioridade, certo? Então você comparava duas partes. Já agora aqui no superlativos, que a gente chama, a gente vai fazer o quê? Não vai ter mais esse tipo de comparação. Ele só enaltece, né? Ele só destaca uma parte. Ele vai pegar um nome de uma pessoa, um filme, um livro, um carro, né? E qualificar esse objeto que está sendo trabalhado na frase. Por exemplo, aqui nessa frase do exemplo aqui, a gente tem aqui James is the coolest guy I ever met. Então, o James é o cara mais legal que eu já conheci. Então vejam que aqui a gente não compara com outra pessoa, certo? Simplesmente você enaltece a qualidade de uma pessoa. Então o James é o cara mais legal, tá vendo? É o mais legal que eu já conheci, certo? Então pode ter. Isso a gente usa muito no dia a dia, né? Porque, por exemplo, você vai falar de um filme, de um livro, de uma música. Você vai falar, então, assim, por exemplo, essa é a música mais interessante que eu assisti, ou que eu já escutei, né? Esse é o filme mais legal que eu já assisti. Esse é o melhor livro que eu já li, né? Então é tudo nesse sentido. Ou pode ser também aqui eu coloquei qualidades, mas pode ser defeitos também, né? Esse é o pior livro que eu já assisti, certo? Então para isso a gente vai utilizar essa estrutura, né, que vai ter um pronome, o verbo to be, o adjetivo flexionado e o complemento. O complemento não importa muito, que é só o que vai, como o próprio nome diz, né, vai complementar a frase. É só uma continuação ali da frase, tá? Não implica em nada aqui na construção sintática, né? Que a sintática é a ordem que as coisas aparecem numa frase, certo? Então aqui essa ordem que a gente vai ter um nome ou um pronome, né? Pode ser, em vez de ser James, Mary, pode ser ele, ela, assim por diante. O verbo to be conjugado, a gente tem lá a tabela para isso, né? E o adjetivo flexionado. Para isso a gente vai ter as regras. Então, bem parecido com as outras regras, só que aqui destacando esse the, tá? Que aparece aqui sempre antes do adjetivo. Isso aqui vai ter sempre, certo? Então, beleza. Aqui, a primeira regra é o seguinte: os adjetivos terminados em y que. É, aliás, é basicamente isso, né? Os adjetivos terminados em y, certo? Os que forem terminados em y, o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar o y e acrescentar no final do adjetivo IEST. Lembra que antes era IER nos comparativos de superioridade, agora a gente tem aqui para os superlativos IEST, beleza? Além disso, como eu falei, a gente vai sempre ter aqui o the, né? Isso aqui. Então, the shyest, beleza? Tem que sempre ter isso daqui, tá? Então, tirou o y, acrescentou no lugar IEST, certo? Depois disso, a gente tinha lá os terminados monossílabos, ou até de duas sílabas, terminados em consoante, vogal, consoante, lembra? A gente fazia o quê? Dobrava a última, ER, né? Agora a gente vai ter o quê? No lugar disso, EST, lembrando sempre aqui do the, né? Então, thin vira the thinnest, beleza? Olha lá, thin, consoante, vogal, consoante, monossílabo, the thinnest, beleza? E a regra 3 para os adjetivos que tiverem três sílabas ou mais. Por exemplo, o caso de dangerous. Se fosse no superioridade, more dangerous, né? Que era o more que a gente utilizava. Agora a gente vai usar este aqui, ó. The most, beleza? Então, eu vou usar the most dangerous. Então, perigoso, o mais perigoso. The most dangerous. Três sílabas ou mais. Pode ter aqui, eu não coloquei também, mas poderia ser the, the, the least dangerous, que seria o menos perigoso, certo?
E os que não se encaixam em nenhuma das regras, apenas vamos acrescentar no final dele EST, beleza? Então, se por exemplo aqui o fast não encaixa, não é em Y, não é consoante vogal consoante, não tem mais 3 sílabas. Então, o que a gente faz? Apenas EST no final. The fastest, beleza? E aqui no por fim eu deixei algumas das exceções, como a gente tinha lá em cima. Para good a gente tinha better, agora a gente tem the best. Para bad a gente tinha worse, agora a gente tem the worst. E far a gente tinha farther, né? Agora a gente tem the furthest, beleza? Então são esses. Essas são os que fogem às regras, certo? As exceções às regras e aqui as regras principais, certo? Bom, por enquanto é isso, pessoal.